A escola é um ambiente propício para aprendermos, a lidar com adversidades, a formar cidadãos. Daí a importância da instituição de ensino exercer também seu papel de escola promotora de saúde. E para isso é preciso preparar-se para acolher necessidades como a da criança e do adolescente com diabetes. É o tema que vamos ver hoje, diabetes e escola. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para quem tem uma criança que recebe o diagnóstico é colocar na rotina, né? Num primeiro momento você vai lá, está no hospital, ou ficou internado, não ficou, mas mudou a rotina. A partir daquele dia a criança tem que ter uma rotina nova, né? Eu acho que uma das mais desesperantes situações, uma das coisas mais difíceis para os pais é inserir ele no seu contexto de escola, porque na verdade a criança ela vive a maior parte do tempo dela dentro da escola. E essa dificuldade não vai só de contar que ele está com a doença, mas principalmente dar para a escola as ferramentas que aquela criança vai precisar. Vamos então ver uma série de orientações que podem ajudar na adaptação da criança e do adolescente com diabetes na vida diária, incluindo o universo escolar. Dica 1. O que é diabetes? Diabetes é um conjunto de doenças que têm em comum a glicemia elevada, ou seja, o açúcar elevado no sangue por causa de um distúrbio na produção de insulina. Há dois tipos principais. Diabetes tipo 1 é necessário tomar insulina através de injeção para suprir a falta ou a produção insuficiente do corpo. E diabetes tipo 2. O corpo produz insulina, mas ela não funciona de forma adequada. Com o tempo, pode ser necessário tratamento com medicamentos orais e, mais tarde, aplicações de insulina para controlar a glicemia. É mais comum em pessoas com excesso de peso. Dica 2. Há sinais de alerta? Se a insulina não funciona adequadamente, o açúcar vai se acumulando no sangue e pode causar cansaço, desânimo, dor nas pernas, sede, passa a tomar muita água, aumento na frequência de urinar, toda hora tem vontade de fazer xixi, pode ocorrer também perda de peso, entre outros sintomas. Os sintomas são os mesmos no diabetes 1 e 2, a diferença é a rapidez com que eles aparecem. Na 2 pode demorar anos, tanto que a metade dos portadores de diabetes tipo 2 não sabe que tem a doença. Em geral, só descobrem diante de uma complicação. E no diabetes tipo 1, os sintomas chegam de uma hora para outra. Então, para os pais, eu acho que o alerta é assim, tá fazendo muito xixi, tomando muito líquido, comendo e uma perda de peso rápida, abrupta, esse é um alerta para a gente. Então, procurar um serviço e esse pode estar diante de um quadro de diabetes. O lado bom é que, sim, a gente descobriu logo que ele ficou, então não causou nenhum dano para nenhum órgão, nada dele. Ele vai crescer uma pessoa saudável, normal. E assim, a gente tem condição agora de dar um tratamento para ele que ele vai ter uma vida, ele está tendo uma vida normal. Dica 3. É preciso tratar direitinho o diabetes para manter a glicemia sob controle e, assim, evitar complicações. Se o nível de açúcar no sangue não for controlado, podem ocorrer problemas em várias partes do organismo: olhos, nervos, rins, coração e pés. Tem que saber, né? Porque se você se alimentar mal, a gente tem que pensar no futuro. Porque se não pensar no futuro, pode dar uma coisa errada no seu intestino, no seu olho, bom, em qualquer parte do corpo. Para evitar complicações e promover a saúde, é importante vermos a dica 4, a importância da monitorização da glicemia. O diabético precisa controlar o nível de açúcar no sangue e por isso precisa fazer várias medições por dia. Mesmo a criança pequena aprende a manusear o aparelho que é chamado de glicosímetro. Eu furo meu dedo, sai o sangue, tem uma fitinha, você põe a fitinha assim e aparece o resultado dentro do aparelho. É preciso fazer esse teste para avaliar a taxa de açúcar no sangue. Por exemplo, antes de comer, em jejum, 2 horas após uma refeição, antes de fazer exercício e em várias outras situações no dia a dia. O descontrole da glicemia pode causar 2 condições:
hipoglicemia, uma situação de emergência, e hiperglicemia, que também requer cuidados. Uma dessas duas condições pode ocorrer com a criança ou com o adolescente portador de diabetes tipo 1 durante uma aula na escola, e é fundamental que tanto alunos quanto professores saibam ajudar a identificar esses sinais de alerta para poder agir rapidamente e socorrer o amigo. Então vamos imaginar qual é a vida de quem tem diabetes e tem que ir para a escola. Então de manhã ele tomou o café da manhã, tomou sua dose de insulina rápida e de insulina lenta e ele vai para a escola. Na escola, para chegar na escola, ele não pode esquecer a insulina, que ele vai precisar tomar na hora do lanche, e não pode esquecer o glicosímetro, que é aquele aparelhinho que ele vê se a glicemia está boa e quanto que ele tem que ajustar a dose de insulina. O professor tem que ser informado de que a criança precisa, diante de uma situação, se ele está passando ou está cansado, sonolento, ou se ele tem alguma alteração de comportamento, ele precisa monitorar aquela glicemia, porque pode ser um aviso de que alguma coisa está acontecendo diferente, ou porque a glicemia está alta ou porque a glicemia está baixa. Veja, o nível de açúcar pode subir no sangue quando a pessoa come demais, enfrenta uma situação muito tensa, estiver doente, não tomar medicamento suficiente. Esta é a dica 5, hiperglicemia, nível alto de açúcar no sangue, em geral acima de 180 mg por decilitro. A hiperglicemia já é o excesso do açúcar no sangue, então no caso o médico prescreve a insulina de ação rápida e ultra-rápida para essa situação. Se por acaso não tiver essa prescrição ou porque a criança ainda não está no momento de usar a insulina rápida e ultra-rápida, o único papel que a escola pode auxiliar é na hidratação. Então a gente orienta a escola a oferecer líquidos, água para essa criança, porque na hiperglicemia eu tenho uma desidratação. Então auxilia muito a ingestão de água. E agora preste atenção, porque quando temos uma criança, um adolescente diabético que apresenta um quadro de hipoglicemia, o socorro de forma correta e imediata pode salvar uma vida. Esta é a dica 6, hipoglicemia, ou seja, nível baixo de açúcar no sangue, quando o valor da glicemia está abaixo de 70 mg por decilitro. Não, meu amigo falou, você tá com uma cara pálida, assim. Aí eu fui lá, medi e tava baixo, tava 64. A taxa de açúcar no sangue pode cair quando o diabético, por exemplo, não comer o bastante, o suficiente, não comer na hora certa ou fizer muito exercício. Então, tem uma glicemia constatada menor que 70 ou tem os sintomas, né? Então, os sintomas podem diferir de uma pessoa para outra, mas assim, de uma forma geral. Taquicardia, suor, a criança fica mais lenta ou pode ficar muito acelerada também, depende da situação. Então, tô vendo que aquela criança está tendo algum sintoma diferenciado, constatando uma hipoglicemia, o que a gente faz? Usar açúcar de rápida absorção. Então, está com uma hipoglicemia, eu preciso recuperar esse açúcar. E os melhores alimentos para recuperar o açúcar, a gente fala que é a colher de sopa de açúcar branco mesmo, sabe o açúcar de mesa? Então, eu pego uma colher de sopa de açúcar, ponho no copo d'água, dou para essa criança tomar. Quanto tempo eu espero? 15 minutos. Espero 15 minutos. Não melhorou esses sintomas, eu repito esse procedimento. Se eu não tiver água com açúcar, pode ser um copo de refrigerante comum, tá? Não vai me dar um diet, tem que ser comum mesmo, que tem açúcar. Pode ser uma colher de sopa de mel. Existem sachês de glicose que se vende para isso, que eu chupo um sachê, que é a mesma coisa que uma colher de sopa de açúcar. Pode ser um suco de fruta concentrado. Atenção! Há alguns casos que evoluem para um quadro chamado de hipoglicemia severa, que se não socorrido em tempo, a criança, o adolescente, pode morrer. Então, nós consideramos hipossevera quando a criança tem uma glicemia, em geral, abaixo de 36 miligramas por decilitro, e que ele perde a consciência, então ele deixa de responder aos estímulos, né? Então a gente chama, ele não atende, pode ter uma crise convulsiva e até coma e óbito, tá? Então por isso que é uma situação que nós chamamos de urgência, né? Uma urgência médica, e que diante dessa situação, se você, alguém da escola presenciou em que a criança está entrando num quadro de hipoglicemia severa, se você tiver uma atitude mais ativa nessa situação, você pode evitar que você tenha essa evolução do quadro. A escola tinha natação e teve um dia que ele começou a ter hipoglicemia dentro da piscina.
Eu entrei lá que nem uma louca, a moça da porta não queria me deixar entrar, eu quase dei na hora, um empurrão nela, porque eu falei assim, olha, você não sabe do que você está falando. Então eu acho que as escolas, depois até ela me pediu desculpas, eu pedi desculpa para ela, eu falei, olha, me desculpa, eu estava muito nervosa. Ela falou, não, eu também realmente não sabia a grandeza do que estava acontecendo. Recomenda-se também que os pais levem para a escola, já no início do ano letivo, um kit para urgências. É um tipo de kit hipoglicemia, contendo glicosímetro, torrões de açúcar, glicose em saquinho, melzinho, refrigerante normal, suco de caixinha, insulina, seringa ou caneta acompanhada de agulhas, ficha de saúde atualizada e contato dos pais e do médico em caso de emergência. Agora vamos ver a dica 7, a aplicação de insulina, que pode ocorrer no período escolar. Se o aluno for capaz de fazer a aplicação da insulina sozinho, é necessário que seja supervisionado por algum responsável. Caso contrário, a aplicação deve ser realizada por alguém capacitado. Então, a criança que a criança é muito pequenininha e precisa fazer a aplicação de insulina no período da escola e ninguém assume essa responsabilidade na escola, então a gente está tendo muita dificuldade com o aluno com diabetes. Sempre que possível, o médico até busca elaborar uma linha de tratamento que evite aplicações de insulina no período escolar, mas nem sempre isso é viável, a depender do caso e do tratamento necessário. Porque, infelizmente, o que acontece? A criança, mesmo que se alimente, ela, dependendo do tratamento dela, ela precisa tomar uma dose de insulina para aquilo que ela come. A gente chama isso de contagem de carboidrato. Ela verifica quanto que ela está comendo em carboidrato e para essa quantidade de carboidrato ela usa uma insulina de ação rápida ou ultra rápida. Então, isso é o tratamento dela. Há insulinas de ação rápida, ultra rápida, outras de ação lenta, basal e insulina de longa duração. O médico é quem deve prescrever o tratamento e acompanhá-lo. Nunca devemos, por conta própria, mudar o tipo de insulina receitado pelo médico. Isso pode ser perigoso. O médico também deve orientar sobre as formas de aplicação de insulina. Há canetas de insulina, que facilitam a tarefa de autoaplicação de insulina, principalmente para crianças e adolescentes. E tem ainda as agulhas e seringas, que apresentam variações. A escolha depende do IMC, Índice de Massa Corpórea. Antes de eu ir para o recreio, eu meço minha glicemia. E antes da educação física também. E quando fica muito alto, eu vou num lugar, numa enfermaria, e eu mesmo aplico. Há no corpo locais específicos e seguros para a aplicação da insulina. O diabético deve fazer um rodízio para não lesar uma única área e prejudicar a absorção da insulina. É muito importante também aprendermos a lidar com um adolescente diabético. Essa é a dica 8. Então vamos pensar um pouquinho na adolescência. Então, o que é adolescência para alguém que tem diabetes? O que a gente não quer na adolescência? É limite. E o que você tem quando você tem diabetes? É o limite de glicemia, é o limite que você come, é o limite da dose de insulina. Então, tudo que o diabetes oferece para alguém na adolescência é o oposto daquilo que ele quer. O diálogo nesse processo é fundamental, franco, positivo e na linguagem do adolescente. Se você fizer isso aqui, você vai melhor. Você vai nadar melhor, você vai fazer mais atividade física, você vai ter mais, vai estar melhor de humor, vai brigar menos com a namorada, ou vai estar mais propenso a conseguir fazer coisas que você não está conseguindo fazer agora, né? E principalmente assim, eles oscilam muito de humor. E piora a oscilação do humor se você está com controle glicêmico ruim. Agora vamos ver a dica 9, a importância do respeito à diversidade, combate ao preconceito. O aprendizado é constante e deve envolver a família toda, os amigos e também a escola, que por ser um ambiente de ensino, deve assumir seu papel também como escola promotora de saúde. Afinal, há muito ainda a avançar. Então, as maiores dificuldades é a alimentação, que a gente até consegue adaptar quando tem um nutricionista supervisionando esse tratamento, a parte do tratamento, então monitorar a glicemia, que é o furinho do dedo que é feito. Às vezes a escola não permite que a criança faça isso dentro de sala de aula, então a criança já se sente excluída porque ela tem que sair da sala para fazer as coisas dela. Já aconteceu de escola pedir para a mãe ir fazer isso, então a mãe larga o trabalho e tem que ir 2 a 3 vezes no período da manhã na escola fazer o controle do filho dela.
ao mesmo tempo a insulina. Mais alguns lembretes. O aluno com diabetes pode ir à festa? Pode. É preciso que ele esteja orientado pelo médico sobre a contagem de carboidratos e ajuste a dose de insulina. O aluno com diabetes pode ir a estudo de meio numa viagem com a escola? Pode. Recomenda-se que a escola avise aos pais com antecedência para juntos avaliarem a programação do passeio e os procedimentos a adotar na viagem. Cuidados com a alimentação. O ideal é comer a cada 3 horas, aprender a ler os rótulos dos alimentos, teor de carboidrato, de gordura, etc. e ingerir mais legumes, frutas e legumes. Atenção também com a atividade física. O aluno com diabetes pode praticar esportes e fazer exercícios. Só precisa monitorar sua glicemia e aderir ao tratamento. Anote alguns sites, caso necessário, para buscar mais informações. www.adj.org.br, www.diabetes.org.br, www.diabetesnoscuidamos.com.br, www.saudebrasilnet.com.br. Quem tem diabetes 1 hoje em dia, com tantos avanços, pode realmente levar uma vida normal, sem complicações. Para isso, a adesão ao tratamento, medicamentos e aplicação de insulina também é fundamental. E como diz Ângelo, de 9 anos, se os amigos também ajudarem, melhor ainda. Sinceramente, eles nunca brincaram com isso. A gente brinca de outras coisas. Com certeza, se a escola, professores, educadores, alunos puderem também ajudar, sem dúvida, a vida de meninos e meninas diabéticas será mais confortável, menos difícil, mais feliz. O primeiro passo na escola é conhecer mais sobre diabetes e combater o preconceito em relação ao diabetes e a quaisquer outras dificuldades, ao aluno que não enxerga, ou que não escuta, ou que não caminha, ou portador de outras doenças. Afinal, precisamos respeitar a diversidade, ter atitude cidadã na escola, em casa, na sociedade. Um desafio grande para todos nós.